tarde, boa noite, galera. Eu sou a Mari Mertins. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eduardo. E aí, galera, tudo bom? Aqui é o Leonardo. E hoje a gente está aqui reunido virtualmente, obviamente, para falar sobre uma das parábolas mais lindas que Jesus contou, a parábola da ovelha perdida. Essa parábola que muitas pessoas conhecem e muitas usam até como fora do contexto e até tiram o sentido original delas. Mas enfim, eu gostaria que o Leonardo falasse um pouquinho sobre o contexto histórico que essa parábola foi contada. Onde que Jesus contou, para quem, qual que era o objetivo principal dela. Bom, pessoal, a parábola da ovelha perdida, ela é bem evangelística, ela é muito usada para a pregação do evangelho. E o relato da parábola está no Evangelho de Mateus e de Lucas, né? E ele ilustra muito bem os sentimentos que Deus tem em relação à humanidade, bem como ele deixa claras as intenções do Senhor em relação a nós. Quando diz, abre aspas para o Senhor, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, fecha aspas. É interessante também a gente analisar, foi a análise que eu proponho, a análise que eu fiz, analisar o contexto e o discurso que antecede a parábola. Para nós entendermos um versículo da Bíblia, a gente primeiro precisa compreender o capítulo. E para compreender o capítulo, às vezes a gente tem que compreender o livro inteiro. Entende? Então, analisando o discurso que precede a parábola, em Mateus 18, começa com os discípulos interrogando ao Senhor sobre quem seria o maior no reino dos céus. Né? E a gente percebe que através dessas perguntas, possivelmente existem algumas intenções pouco louváveis, assim, talvez no coração dos discípulos, né? Um interesse pessoal, um interesse em saber qual seria o caminho, qual seria a maneira pela qual eles poderiam ter mais influência, mais poder, mais autoridade, mais benefícios, né, no reino do Senhor. E a maneira que Jesus responde isso chama a atenção primeiramente para a necessidade de conversão, para que você venha ao menos entrar no reino dos céus. E depois o que ele ensina nos traz a ideia de que os crentes devem ter um cuidado especial um para com o outro, né? E essa resposta que Cristo dá à pergunta dos discípulos confronta toda a ideia de uma autoridade dominadora que se impõe pela força, né? Que era aquilo com o qual os discípulos estavam familiarizados na época do Império Romano, né? A briga pelo poder, a disputa pela força, pela capacidade, enfim. E o Senhor coloca isso justamente o oposto, né? Ele ele ensina que o reino dos céus, a autoridade que vem sobre alguém no reino dos céus, ela não está ligada à capacidade, à força, à imposição, ao domínio. Ela está ligada ao amor e ao serviço que esse servo tem, a capacidade que ele tem de servir, de amar o seu irmão. Né? E isso confronta toda a ideia de poder social, a ideia social de poder daquela época. Né? Então isso é muito interessante, Jesus vai confrontando as ideias vigentes da época. Bem legal mesmo, Leonardo, essa questão dos discípulos estarem se perguntando qual que era o maior. Obviamente que eles eram um grupo, né? E um grupo de homens que uns tinham mais relacionamento com Jesus, outros tinham uma afinidade maior, né? Uma amizade maior. A gente fala até que a tríade do Pedro, do João e do Tiago eram mais próximos. E aí, obviamente, que esses questionamentos de ser exaltado, que vinha até de uma vertente farisaica, né? Os fariseus, eles eram essa coisa assim, tinham que ser exaltados, eles tinham que ocupar os melhores lugares,
receber honra em todos os lugares. E aí Jesus veio exatamente para contrapor isso e dizer, não, o maior é o menor, né? E aí ele usa a parábola da ovelha perdida para mostrar que a gente tem que ter esse amor, esse cuidado. E aí eu quero puxar um negócio com o Eduardo, que é o seguinte, essa questão da ovelha perdida, do cuidar da ovelha perdida. Quem que são as ovelhas perdidas? Quem que é a ovelha perdida? Então, Mari, se a gente for parar para analisar que tipo de animal que é uma ovelha, ela é um bicho que ela tem uma visão extremamente limitada. Então, ela, ao mesmo tempo em que ela se guia por um rebanho, ou seja, ela precisa de um grande número para ela estar andando numa direção certa, ela precisa de alguém que seja de fato habilitado para não guiar elas, tipo assim, o rebanho todo para algum lugar perigoso, algum grupo que tenha predadores, algum lugar hostil, entende? Então, é por isso que Jesus, quando ele falou sobre isso, ele necessariamente estava levantando a ideia necessária de um pastor. Assim, o cuidado por uma ovelha, ele não significa necessariamente que o próprio Deus vai abrir mão das outras 99 para ir atrás justamente dessa ovelha e deixar esse rebanho à mercê do que possa acontecer. Assim, Deus, ele é um ser onipotente e, assim, um pastor humano, ele é um ser limitado, a gente tem essa concepção. Só que Deus, ele é um pastor perfeito e é difícil a gente ter uma noção completa dessa perfeição porque a gente está falando de um ser transcendental, ou seja, ele é elevado em todos os seus atributos. Bom, um ser humano, ele não consegue estar atento a todas as variáveis que existem na vida, até mesmo de uma ovelha. Ele não consegue controlar todos os perigos que a ovelha vai enfrentar. Muitas vezes ele não vê de longe predador, tem situações aversivas que envolvem clima, o dia, chuva, carrapato com as ovelhinhas, etc. Deus, ele não faz somente essa parte, mas ele também cria e controla todas essas variáveis. Ou seja, ele é soberano, ele está no controle de tudo. Nada fica à mercê da vontade, assim, nada foge do controle dele, entende? Não existe sequer uma folha que caia de uma árvore sem que ele de fato queira que isso aconteça. Assim, embora essa ovelha ela pareça a primeiro momento aos nossos olhos perdida, certamente aos olhos de Deus, da perspectiva dele, que conhece todo o contexto, que conhece todos os menores detalhes, conhece toda a história, tudo que acontece, afinal de contas ele é o autor da história toda, não é? Então, toda essa situação, por mais que ela pareça gerar algum tipo de sofrimento, que a gente possa ter, que a gente possa imaginar, certamente ela sempre está sob a mão de Deus, ela está sempre o controle dele. E, assim, se essa ovelha de fato ela pertence ao rebanho dele, o próprio Cristo disse que ele não lançaria fora nenhum dos seus pequeninos que ele tem arrebatado com o seu sangue, entende? Por que a ovelha se perde? O que aconteceu no caminho? O que Cristo quis falar em relação a uma ovelha que se perdeu? Ela se perdeu do tipo, ela saiu por aí, não viu onde estava andando, e aí o próprio Deus foi lá buscar ela, ou ela escolheu fugir do rebanho e mesmo assim o próprio Deus foi atrás dela. Essa questão, assim, é uma questão muito profunda, né? O que vocês acham? O que a palavra de Deus mostra? O que Jesus está apontando ali? Bom, a ovelha perdida, Jesus ele se refere aos seus discípulos de várias maneiras, né? A palavra fala, ele ilustra de várias maneiras, como os convidados do noivo, a própria noiva, a ovelha perdida, né? A dracma perdida. Então o crente, Jesus ilustra o crente de várias maneiras na palavra, mas particularmente quando ele fala sobre a ovelha perdida, primeiramente, eu acredito que exista uma intenção do Senhor de fazer com que os ouvintes associassem e fossem capazes, talvez, de sentir aquilo que eles sentem em relação à humanidade, sabe? Se você for ver a parábola da ovelha perdida no livro de Lucas, ela conta que
o Senhor proferiu essa palavra quando os fariseus começaram a interrogar ele. Então, haviam se aproximado de Jesus os publicanos e os pecadores, né? Ambos muito mal vistos pela comunidade judaica da época. Os publicanos, por cobrarem impostos do povo judeu, eram tidos como traidores da nação, e os pecadores, que eram tidos como pecadores e, enfim, não fiéis a Deus. Então, quando Jesus menciona a parábola da ovelha perdida, naquele contexto, ele está se referindo a esses tipos de pessoas. Pessoas que não, digamos assim, não eram pessoas religiosas da época. Né? E ele fala isso aos fariseus que começaram enfim, questionar e a levantar suspeita sobre Jesus em relação a essa proximidade que ele tinha com essas pessoas, para tentar resgatar neles um sentimento de compaixão, sabe? Porque como a ovelha na época era uma fonte de renda, né, muitas pessoas criavam ovelhas, muitos pastores, a ovelha, né, dá o bálsamo, a ovelha dá a lã, a carne, enfim. E existe um zelo por aquilo que é rentável, existe um zelo por aquilo que nos dá lucro. Jesus associou essas pessoas com a ovelha para fazer com que esses fariseus, que eram incapazes de ter esse sentimento olhando para os pecadores e publicanos, pudessem associá-los a uma coisa que eles valorizassem, entendeu? Que é a ovelha. Certo. E resgatar neles um sentimento talvez parecido com aquilo que o próprio Senhor sente em relação ao homem que se perdeu do caminho, que se perdeu da fidelidade ao Senhor, sabe? E você vê que a fonte de autoridade, como eu mencionei antes, do crente no reino dos céus, ela está ligada à capacidade de fazer aquilo que o Senhor faz. Entendeu? Ali você vê no decorrer do discurso do Senhor, de Jesus, quando os discípulos perguntam sobre a autoridade, ele já dá uma baita pedrada, ele corta a galera, assim, ele exorta os discípulos, chamando a atenção diretamente para isso. Entendeu? Ele sem rodeios, ele não fala de nada sobre autoridade, ele chama direto para a questão de ser humilde, de ser servo e de cuidar dos perdidos, entendeu? Então a fonte da autoridade é essa, é você ser capaz de sentir o coração do próprio Deus sente em relação ao homem. Bom, e respondendo a tua pergunta, Mari, eu tenho em mente algo relativamente meio claro sobre isso. A gente tem que compreender que, por exemplo, assim, um pastor, a gente não está falando simplesmente de um pastor qualquer, a gente está falando do próprio Cristo. Então ele conhece perfeitamente quem é o rebanho dele, ele conhece todas as suas ovelhas, ele conhece as limitações de cada uma, ele conhece a história de todas elas. E uma coisa que é muito interessante é que a ovelha, por mais que ela não enxergue bem, ela escuta absurdamente bem. E uma ovelha, ela... Assim, uma vez eu vi um vídeo que existiam 2 pastores e os 2 tinham rebanhos imensos, incontáveis, assim. O pasto onde elas estavam ficava branco, assim. E na hora de ir embora, no momento em que elas iam para dormir, porque elas não dormem ao ar livre a maior parte do tempo, por conta de predadores e tal, cada um ia para um lado e a gente se perguntava, cara, como é que elas não vão se confundir, né? Como é que cada um vai saber de quem que é cada ovelha, porque estava tudo misturado ali. Eles simplesmente começavam a gritar e a chamar, e cada ovelha conhecia a voz do seu pastor. Tipo, isso daí para elas era inconfundível. Então eu tenho certeza que Jesus, ele conhecia esse tipo de elemento e ele utilizava para explicar, cara, a gente tem que conhecer o nosso pastor, entende? No momento em que ele nos chama, se ele verdadeiramente é o nosso mestre, é impossível a gente não reconhecer a voz dele. E daí, respondendo também a tua pergunta, você deve estar provavelmente perguntando no sentido assim, por que é que essa ovelha ela parece que ela está perdida, por que ela se encontra num momento longe, um momento em que ela está à mercê do sofrimento, e ela está próxima da morte, se, assim, provavelmente existe algum contexto de muita incerteza, entende? Se ela vai continuar viva de fato ou não. E o que vem à minha mente quando eu olho para uma situação dessa é que cada ovelha, ela tem a sua história, e assim, a gente não tem acesso à nossa história por completo no momento, mas a gente sabe que ela
está sendo escrita e que quem tem esse controle, quem tem o lápis, digamos assim, é o próprio Deus, entende? Então, para concluir, é como se a verdadeira ovelha, ela não vai... Talvez ela no final da história, ela com certeza, ela vai ter que culminar pro encontro com o seu pastor, entende? Tipo, Cristo vai ter que resgatar ela. Porque, infelizmente, se Cristo não o resgatar, se ela... Sei lá, provavelmente ela não era uma ovelha, entende? Porque a gente tá falando de um pastor que é perfeito, um pastor que ele não deixa essa ovelha, embora passe por sofrimento, porque o sofrimento ele é um processo humano necessário, digamos assim, para o desenvolvimento de muitas questões, muitas habilidades. Muitas vezes, se a gente olhar para trás, os personagens da Bíblia, quase não teve nenhum deles que não sofreu, e eles estavam num lugar para Deus colocar eles em algum outro lugar, administrar outras variáveis, impactar nações, e não teve praticamente um deles que não teve um momento de sofrimento. E eles, com certeza, podem ser consideradas ovelhas de um grande rebanho também, porque a gente está falando de um rebanho, é apenas uma igreja, apenas um povo de Deus, entende? Só que eles se desenrolam ao longo da história da humanidade. Mas relacionando especificamente essa questão do sofrimento, eu vejo que é impossível a gente desvincular a vida cristã de uma vida, entre aspas, como o próprio Cristo disse, uma vida sofrida, uma vida que tem aflições. Então eu acho que, embora da nossa perspectiva essa ovelha pareça perdida, ela nunca esteve perdida de fato, entende? Porque é como se o próprio Deus colocasse essas ovelhas inseridas, tipo, nesses contextos que eles demandam sofrimento, eles demandam choro, dor, intencionalmente, entende? Tipo assim, o Deus que a gente serve é um Deus intencional, ele não é um Deus que ele pensa assim, nossa, o que nós vamos fazer hoje? Tipo assim, o que vai dar na louca dele de fazer hoje, entende? Não, cara, tipo assim, é uma história extremamente planejada, um roteiro assim perfeito. Alguns teólogos que eles afirmam que toda a criação de Deus é como se fosse um grande teatro, o maior teatro que já existiu na história da humanidade, não só da humanidade, como do universo inteiro. E esse teatro ele tem como função específica simplesmente manifestar a glória de Deus, manifestar a justiça dele. É como se ele estivesse assim apresentando o que ele é capaz de fazer por toda, assim, o ser humano ele é como se estivesse num lugar mais privilegiado ainda, porque é como se a gente estivesse não só assistindo de uma plateia extremamente privilegiado, mas a gente, assim, esse lugar ele é tão privilegiado que a gente pode participar, tipo, a gente participa com nossos sentimentos, a gente participa com dor, com alegria, entende? A gente é inserido nessa obra, tipo, é como se fosse uma participação extremamente especial, digamos assim. Entendi. Eu acho que a grande questão da parábola da ovelha perdida é não somente mostrar como Deus age em relação às suas ovelhas, aos seus filhos, mas mostrar a soberania, o poder dele de resgate, né? Porque acredito que também uma outra forma de olhar para essa parábola é todas as ovelhas estão sob o cuidado desse pastor. E por diversas situações da vida, por alguma coisa que acontece, a gente pode, muitas vezes, perder a esperança, tirar o foco desse pastor e olhar para o caminho pedregoso, para o caminho difícil, e aí a gente acaba se perdendo. Essa é uma interpretação assim, que eu vejo muito na parábola, mas que Deus ele é poderoso e soberano exatamente para ir atrás da gente. E quando a gente está perdido, quando a gente não sabe o que fazer, né? Então, acho que a grande questão dessa parábola é mostrar o amor, o cuidado e a soberania do nosso Deus. É uma coisa, assim, que excede o nosso compreender, né? Porque é só uma ovelha. E mostrar esse amor profundo, é só uma ovelha. Mas é um amor profundo por essa uma ovelha. Não importa se, sabe, é um cristão no meio de 7 bilhões de pessoas no mundo. É um só. Mas Deus ama esse um só pequenininho, pequeno, que não que a gente tenha, né,
somos preciosos, mais raros que o furor de Ofir, que tem aquela música herética, né? Mas sim, que Deus tem um amor por nós, apesar dos pesares. Apesar de a gente ser pecador, apesar de a gente ser pó, apesar de a gente ser nada, ele olha pra gente com amor, né? E aí a gente vem uma relação direta com o que Cristo estava para fazer ali. Cristo estava para se entregar e para morrer pelos nossos pecados. Então também tem essa relação a ovelha perdida. Então se fosse um só pecador no mundo, o próprio Deus teria se feito carne e teria morrido por ele. Então essa analogia, né? Essa analogia do amor profundo por Deus, de não desistir do ser humano, não porque o ser humano é bom e merece algo, mas porque ele é bom. Exatamente, mas é porque ele é o pastor que vai buscar. Exatamente, ele nos busca não porque aquela ovelha, não porque a gente tenha algo especial em nós, porque a gente é algo, mas é porque ele é. E aí, porque ele é, porque a essência dele é amar, é porque ele vai atrás dessa ovelha. Né? Então, aponta para a personalidade, para o caráter de Deus, não para o caráter da ovelha. Né? Porque talvez aquela ovelha fosse desobediente e rebelde, por isso que ela saiu do caminho, né? Não quis ouvir o pastor, ou por diversos fatores, e pastor que fala que é Cristo, tá? Não tô falando de um ser humano. Não quis falar, não quis obedecer a voz de Deus, acabou se perdendo, mas mesmo assim a gente tem esse cuidado que Deus tem com os seus. Isso é muito lindo, e é por isso que a parábola da ovelha perdida é a minha preferida, porque é o amor persistente de Deus. E a gente pode fazer até um comparativo com o amor persistente que Deus tem com o povo de Israel. Um amor persistente. É um amor que não cansa. É um amor que está sempre ali. É um amor que vai e que sabe, que nos abraça, que nos envolve. Esse é o amor de Deus, ele é um amor que ele persiste, né? Apesar da gente de ser quem a gente é, apesar da gente cometer inúmeros pecados e ter uma natureza totalmente má e caída, e como a Bíblia fala, né? Totalmente afastada de Deus, né? Sem poder e sem força nenhuma de se chegar a Ele pelos próprios braços e pelos próprios meios. Então mostra essa natureza totalmente, esse caráter divino igual uma ovelha perdida. Exatamente. Ela não tem como voltar pro rebanho sozinha. Exatamente. A ovelha não consegue voltar pro rebanho sozinha, ela precisa de uma ação do pastor indo atrás dela. E é exatamente isso a comparação que eu faço, né? Que a Bíblia nos traz. Então, esse amor persistente de Deus que vai lá e nos resgata lá no fundo do poço. E aí o papel evangelístico dessa parábola, que é, não importa onde que essa ovelha esteja, não importa onde nós estamos, Deus, ele é soberano e o amor dele pode nos alcançar no lugar em que a gente estiver. Não importa quão longe do rebanho, não importa em que caminho, não importa, o amor de Deus, ele é profundo o suficiente para perfurar qualquer lugar, sabe? Ele chega, Deus nos resgata onde for. E aí que entra esse papel, esse recado que Jesus quis dar, principalmente naquele contexto que ele estava falando para um monte de pecador, né? Que nem somos nós. Que não importa se você roubou, não importa se você adulterou, não importa se você extorquiu, não importa, o meu amor chega até aí e te traz de volta. Mas aí que tá, meu amor chega, mas eu não te deixo lá no caminho sozinho, fazendo um monte de coisa. Eu te trago pro meu rebanho. Então é você que começa a me seguir novamente. Então é o poder transformador de Deus.
Se a gente fosse pegar essa perspectiva, provavelmente quando essa ovelha tá perdida, ela, a hora que o pastor encontra ela, ela vai estar com doença, ela vai estar, sei lá, toda cheia de carrapato, de bichinho, pata quebrada, com fome, com sede, vai estar tudo zoado. Exatamente. E eu acho engraçado que é justamente nesse momento que a gente vê como essa referência do pastor, ela vem bem de encontro com isso, porque ele vai pegar essa ovelha com amor, ele vai ter que carregar ela, porque ela não vai conseguir andar, vai estar fraca, beira da morte, provavelmente, desidratada, e ele vai levar ela, vai carregar. Provavelmente o caminho que o pastor teve que fazer para achar ela não foi fácil também, ele teve que sofrer, passar perrengue, passar chuva, porque olha, tem cada ovelha que se enfia em cada buraco que, tipo assim, você olha e pensa, meu Deus, cara, não tem solução, entende? Tipo, o cara se enfiou num buraco assim tão grande, que misericórdia, entendeu? Acho que, não sei o que Deus vai fazer pra tirar ele de lá. Só por milagre mesmo. E é justamente isso que acontece, entende? Tipo, não existe maior milagre do que a própria cruz, o próprio Deus se fazer verbo, sim, o verbo se encarnar, enfim, e, enfim, se cumprir tudo aquilo que foi dito sobre ele. E o caminho de volta, eu acho isso muito curioso, porque não só o caminho de volta em si, mas todo esse processo, ele é, assim, explícito o amor de Deus pela sua igreja. Não é um lugar confortável para ele, é um lugar sofrido, ele teve que sair da glória dele, ele teve que sair do meio, sei lá, do lugar que ele estava de conforto para ir até esse lugar, para ir até a ovelha, e trazer ela de volta e cuidar dela, limpar ela, alimentar, provavelmente carinho, sei lá, cara, tipo assim, Deus ele supre todos esses parâmetros, entende? Emocionais, físicos, não que emoções não sejam físicas, mas enfim, tudo aquilo que a ovelha vai precisar, entende? Tipo, ele é fiel nisso e ele é extremamente completo nisso. Exatamente, o cuidado que ele tem é completo, né? O cuidado dele é completo, é físico, emocional, é espiritual, ele nos cuida completamente. E não há caminho que Cristo não possa nos resgatar, né? Não tem buraco profundo o suficiente para nos afastar do amor de Deus, como diz lá em Romanos. Romanos, o que vai nos afastar do amor de Deus, né? Não tem o que, não existe nem nada, nem altura, nem profundidade, nem nada vai nos afastar do amor dele, então, que está em Cristo. Então, essa questão o profundo amor de Deus, a questão do amor por aqueles que estão afastados, um amor por aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, e aí naquela época a gente pode entender como aqueles que nem foi falado, né, os pecadores, né, os publicanos, os pecadores, mas hoje em dia também a gente pode interpretar como pessoas que já estiveram no caminho e que por alguma situação da vida ou por uma questão interna mesmo, né, se afastaram. E aí, muitas vezes, se sentem indignos, se sentem não amados por Deus, como, eu pequei, eu me afastei, eu me desviei, né? Então Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, Deus me rejeita, porque olha tudo que eu fiz. E não, essa parábola mostra exatamente o contrário. Não, eu te quero no meu rebanho. Não, você é a minha ovelhinha, sabe? Você é meu. Eu posso te resgatar onde você estiver. Então esse carinho, esse amor, essa misericórdia que Deus tem na gente, ela é infinita, né? A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E a nossa compreensão humana é limitada, né? Então a gente não consegue compreender uma totalidade desse amor. Mas a gente tem que crer. A gente sabe que Deus nos ama com esse amor sacrificial, né? Então, enfim, é uma parábola maravilhosa que eu me emociono muito. Eu não sei, mas provavelmente quem vai estar ouvindo isso, olha, sei lá, cara, eu não tenho como acreditar em acaso, mas pode ser que essa gravação aqui pode ser um encontro para você que tá ouvindo isso daí, pode ser o próprio pastor indo te achar, entendeu? Tipo assim, então, cara, fique atento nisso, entendeu? Não, assim,
seria muita, sei lá, negligência da parte de quem tá ouvindo, não, e sabe que tá afastado de Deus, sabe que tá longe, sabe que já passou da hora de voltar, entende? Então, cara, se liga, velho, entendeu? É só isso que eu queria falar mesmo. Tipo, para de ser bobado. Lendo todo o contexto que Cristo aplicou a parábola, né, as pessoas às quais ele se direcionou, aos discípulos, aos fariseus, na presença dos pecadores e dos publicanos, a gente percebe que as intenções do Senhor, né, ao ensinar isso, para o discípulo, para aquele que já está no caminho, aquele que já conhece o Evangelho, é um chamado a sonde as suas intenções. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Entendeu? Será que você está tendo o mesmo sentimento que o Senhor tem em relação aos perdidos, em relação às ovelhas? Ou é alguma intenção egoísta, alguma intenção não louvável, alguma intenção pela qual você não deva fazer? E ao perdido é um chamado à graça, é um chamado à misericórdia. E o interessante também pontuar, acho que logo após o Senhor falar da parábola da ovelha perdida, ele já começa a falar sobre como se deve tratar um irmão culpado, sobre perdão e sobre a parábola do credor incompassivo. Então a parábola da ovelha perdida, no contexto que ela é proferida por Jesus, é um grande chamado à misericórdia. Para os discípulos exercerem, para os fariseus aprenderem e para as ovelhas perdidas receberem, sabe? Então acho que essa é a grande mensagem que eu consigo de alguma maneira resumir, sabe? Que o Senhor quis dizer assim, nesse contexto. Seria exercitar a piedade, isso? Exatamente. Nossa, Leonardo, você falou tudo. É realmente esse mesmo. A parábola da ovelha perdida é exatamente isso. Ela tem os dois públicos. Ela tem o público do se você está perdido, Deus pode te resgatar porque você está em perigo. E talvez você não perceba que você está em perigo, mas você está em perigo. E a qualquer ponto, a qualquer momento você pode morrer. E é por isso que você precisa ser resgatado pelo pastor maravilhoso que é Cristo. E também pela questão das outras ovelhas, né? Tenham misericórdia com a perdida, tenham amor pela perdida, perdoem, tenham bondade, saibam acolher. Vocês fazem parte do mesmo rebanho. Exatamente. Né? Servem ao mesmo pastor. Parte. Exatamente. Então é a questão da unidade, né? E do amor. Gente, é isso. Beijo para vocês, que Deus abençoe, que essa parábola, que esse podcast tenha tocado profundamente no coração de vocês e trazido a voz do Espírito Santo para o coração de vocês, apontando aquilo que precisa ser pensado, repensado. Beijo no coração. Até mais. Pessoal, um abraço, fiquem com Deus. Né, inscreve no canal, compartilhe esse podcast, compartilhe esse vídeo, envia no grupo da família, envia para aquele teu amigo que você quer ganhar para Jesus. Fui!